Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, em um ano. Eu estou usando a versão NAA, mas fique à vontade para usar a tua versão, a Bíblia que você tem em casa, né? Estamos no capítulo 13 do livro de 1 Samuel. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul havia reinado em Israel durante um ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul e Miquimás, e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão, com areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Miquimás, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Versículo 8. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espelhando ali. Então Saul disse: tragam-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele. Eram cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e o povo que estava com eles ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Oron e a terceira o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso, todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Micmas. Bem, aqui nesse capítulo, né, de Samuel 13, a gente vê uma obediência, né, acima da pressa, né?
No versículo 13 ele fala bem assim, né? Você procedeu loucamente em não guardar o mandamento que o Senhor Deus deu. Ele lhe ordenou, pois agora o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. E a revelação disso aqui, né? Saul se precipita, não espera o tempo de Deus, assumiu uma função que não era dele, ele preferiu agir no lugar, né? Em lugar de obedecer, né? O que tinha o compromisso de Saul era o reinado, era o governo, né? Ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele não era ungido para isso, ele era governo, tá? E a gente olhando aqui para Cristo, né? Jesus, ele nunca se antecipou ao Pai, ele sempre foi obediente, né? E obediente até morte de cruz, né? Nos diz a palavra. Ele viveu em perfeita obediência. Enquanto, né, Saul falha, Cristo, ele permaneceu fiel, né? Por isso foi honrado na sua ressurreição, né? Então, nem tudo que parece urgente vem de Deus. Esperar também é obediência. Quantas vezes o Senhor se cala, né? Nós nos colocamos em oração, em clamor, e o Senhor não responde logo. Aquele é um período de espera, de preparo, de reconhecimento, de meditação, né? Que Deus está nos dando, para depois vir a resposta, né? Agora vamos continuar aqui no capítulo 14. A fé que se move, né? A vitória de Jonatas. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme de outro. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Miquimás, e o outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês. Então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, eles disseram: eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área da terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, entre todo o povo. Também guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra outro, e houve grande tumulto.
Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha passou além de Bet-Aven. O voto de Saul, versículo 24. Naquele dia os homens de Israel estavam angustiados porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo: maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou em um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e o molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos voltaram a brilhar. Então alguém do meio do povo disse: seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por eu ter provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia derrotaram os filisteus desde Micmas até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois, bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. Saul gritou: traidores, rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi e a sua ovelha e que os matem aqui e então comam, e que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um seu boi e o matou ali, a qual edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que lhe edificou. Primeiro altar, hein? Jonatas é salvo pelo povo, versículo 36. Então Saul disse: vamos descer essa noite no encalço dos filisteus, vamos saqueá-los até o raiar do dia e não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: façam como achar melhor. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhes respondeu. Então Saul disse: venha cá, todos os chefes do povo, e informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: fiquem vocês de um lado e que o meu filho Jonatas ficaremos do outro. Eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio, e o povo saiu livre. Então Saul disse: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel. Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse, e Saul deixou de perseguir os filisteus, e esses voltaram para a sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor,
contra Moabe, os filhos de Amon, e Edom contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas, libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes das suas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimás. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. Bom, aqui no capítulo 14, né, de 1 Samuel, temos um versículo chave, né, que é o 6. Porque para o Senhor nada é impedimento de salvar com muitos ou com poucos, né? Porque o Senhor não trabalha com a força humana, sim com o seu poder, né? Jonatas, ele não esperava sinais perfeitos, né? Ele agia com fé, ele ia na confiança, né? Ele confia no caráter de Deus, não nas circunstâncias, né? Jonatas enxergava o poder de Deus e a infinitude, né? Da capacidade que Deus poderia agir através deles, né? E assim como Jesus, né? Jonatas nos aponta, né? Para o Cristo revelado, né? Jesus, ele venceu sem exército, sem força humana, venceu sozinho na cruz, né? Então a vitória vem de Deus, não de números, né? Por isso que Jonatas era um homem espiritual, né? Ele entendia o poder de Deus. Deus, ele não precisa de recursos, né? Ele precisa de homens com fé. Um coração disponível ativa o sobrenatural em tudo que nós formos fazer, né? Glória a Deus por isso. Agora aqui vamos para o capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Samuel. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, pois bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas, então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Vou arrumar aqui. Está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezável destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chega ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este que nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? O balido é o grito das ovelhas, né? O mugido das ovelhas, vamos dizer assim, né? O mugido do boi e o balido das ovelhas, né? Saul respondeu:
Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou dos despojos, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Ele tinha desculpa, que oferecer ao Senhor, Porém, Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Ele estava desobedecendo, Deus deu uma ordem que era para matar tudo, Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitará como rei. Que misericórdia, Eu vou marcar aqui. Esse versículo é bem conhecido, Mas quando a gente lê assim, todo o capítulo, faz tanta diferença. A gente vê, o peso disso tudo, Lendo todo o livro, Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Como Saul se preocupava em se manter bem quisto pelo povo, Ele tinha que se preocupar em se manter obediente a Deus, Não agradar o povo. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Misericórdia, Acabou aqui o reinado de Saul espiritualmente, Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: Pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Ele perdeu a honra do Senhor, ele perdeu a presença do Senhor, mas a preocupação dele era que Samuel fosse com ele lá fazer sacrifícios a Deus perante o povo. Ele queria ainda se mostrar que estava no poder perante o povo, Ele não ficou desesperado pela glória de Deus ter saído ali na hora. O desespero dele era sacrificar perante o povo e Samuel ir com ele, Sabendo que ele estava fazendo aquilo em nome de Deus. Aí ele já estava bem perdido, muito tempo, Versículo 32, Samuel mata Agag. Samuel disse: Tragam aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Misericórdia, Então aqui nesse capítulo 15, nós temos esse versículo chave aqui, o 22,
Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros, né? A revelação dessa palavra, né? Saul, ele obedece parcialmente, né? Era para matar tudo, o rei, todos os animais, todas as pessoas. Ele foi lá e deixou o melhor, né? Já foi desobediente. Guardar o que Deus mandou destruir. Deus disse que era para destruir tudo, não guardar, não separar, nem para o povo, nem para ele, nem para Deus fazer sacrifícios com aquilo ali. Ele tenta justificar a desobediência, né, com a religiosidade, né? Não, mas eu guardei, Samuel, para fazermos sacrifícios ao Senhor em Gilgal, né, para oferecer sacrifícios, né, lá no 21, né? Não adianta, ele foi desobediente, né? Ao contrário de Cristo, né, que obedeceu até o fim, não negociou a vontade do Pai, né? Ele não fez o meio caminho, né? Ele foi firme até a cruz, né? Deus, ele não aceita um quase, né? Não tem um meio obedecer, meio andar com Deus. A obediência parcial para Deus é desobediência. Ou nós obedecemos em tudo, ou não estamos debaixo da sua graça, né? Debaixo das suas leis, debaixo da sua direção, debaixo da sua mão poderosa, né? Porque nós vamos estar à mercê. Essa desobediência, né, parcial, são brechas para o inimigo atuar na nossa vida. Simples assim, né? Ou obedecemos, ou nós estaremos sempre à mercê do agir, né, das trevas. É bem simples. Então agora nós vamos para o capítulo 16. Capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Então encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi para Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para sua aparência nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Sumá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Isso aqui aconteceu, irmãos, mais ou menos no ano 1018 anos antes de Cristo. Há 1018 anos antes de Cristo. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Oh, glória! Davi e Saul. Versículo 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram:
Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-na para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento, o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito. Enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Que bênção, né? Esse versículo aqui, 23, é muito importante. Pois naquela época, antes de Cristo vir à Terra, nenhum homem tinha poder de expulsar demônios de outro homem, né? Então esse espírito mau que vinha a Saul, ele se retirava, mas ele sempre voltava, né? Pelo Espírito de Deus, né? Pela unção de Davi tocando, dedilhando aquela harpa, o espírito se retirava e ele se sentia melhor. Mas depois nós vamos continuar lendo aqui em outros capítulos, esse espírito sempre retornava e atormentava Saul, né? Então aqui no versículo 16, né? No capítulo 16 tem um versículo chave, né? Que é o 7. O Senhor não vê como o ser humano vê. As pessoas veem o exterior, porém o Senhor vê o coração, né? E quem esconde o coração, né, do nosso Deus, que conhece até os nossos pensamentos antes mesmo deles virem à nossa mente, né? Então Davi era o menor da casa de seu pai, né? Ele foi esquecido, ele não tinha aparência de rei, mas ele tinha um coração alinhado com Deus. Deus enxergava Saul lá no meio das malhadas, né? Saul não, Davi, né? Perdão. Deus enxergava Davi lá no meio das ovelhinhas, conhecia o coração de Davi. Então esse coração de Davi, ele aponta para Jesus, né? Que é o bom pastor, que é o nosso pastor, né? Que se tornou o rei ungido de Deus, escolhido por Deus a dedo, né? Jesus, ele também foi rejeitado pelos homens, né? Assim como Davi foi rejeitado, era rejeitado por seu pai, pelos seus irmãos. Mas Jesus foi escolhido pelo Pai, né? Para vir reinar sobre nós, para vir dar o seu sangue, para nos redimir, né? E assim Davi também foi escolhido por Deus, né? Para ser o rei de Israel, ungido do Senhor, né? Que alinharia o povo, né, na presença de Deus. Glória a Deus por isso, né? No versículo 23 a gente vê, né, que e sucedia que quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. A presença de Deus, ela nos traz paz, né? Ela afasta a opressão, o opressor, o espírito maligno. Ela liberta a alma, né? Assim como Jesus, que é o Cristo revelado. Só que Jesus veio para fazer a obra completa. Ele só não traz alívio como ele nos transforma, nos liberta, né, de toda a opressão, né? Glória a Deus por isso. A partir de Cristo, o homem que tem o coração entregue a Jesus, ele cura, ele expulsa demônios, ele dá visão ao cego, ele cura o aleijado, né? Ele faz obras que só o Messias faria, né? Então aqui a gente pode fazer assim, uma comparação, né, entre Saul, né? Saul e Davi.
Saul tinha aparência, né? Era o mais alto entre todos, né? Ele se sobressaía, né? Dos ombros para cima, como diz a palavra, no meio do povo. Ele tinha posição, ele era religioso. Mas Davi, ele tinha coração, o coração dele era entregue a Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele aprendeu essa intimidade lá no pasto junto com as ovelhinhas, né? O coração dele buscava a presença do Senhor, né? E Cristo, ele se torna o cumprimento perfeito. Cristo é o verdadeiro rei, Cristo é o rei obediente, perfeito. E Cristo também é o ungido de Deus, né? Que a palavra Cristo já é isso, né? Ungido de Deus. E a verdade central desse estudo aqui, desses 4 capítulos, Deus não procura perfeição exterior, viu, irmãos? Ele procura um coração rendido. Guarda isso na tua mente, guarda isso no teu coração. Deus rejeita o orgulho disfarçado de religiosidade, mas ele exalta um coração totalmente obediente. Glória a Deus, né? Então aqui nós terminamos mais um dia de leitura. Deus te abençoe.